turminha, bom dia a todos. Estão surpresos, né? Dia de terça-feira, a tia Sônia aqui junto com vocês na agenda, mas na realidade é porque as aulas da tia Erilene de arte já encerraram. E como nós temos bastante conteúdos ainda de história, nós vamos ficar durante as aulas da tia Erilene até encerrar o nosso conteúdo, tá bom? Então pega o teu livrinho de história, coloca na página 153 e nós faremos as correções. Já pega o lápis e a borracha, tá bom? Primeira questão diz assim: pesquise no dicionário e escreva dentro do navio o significado da palavra migração. Deslocamento de pessoas de um país ou de uma região para outro lugar. Essa é a definição. Segunda questão. Faça um X na alternativa que indica quem deu início ao movimento migratório no Brasil. Governo português. Terceira questão. Utilize as palavras do retângulo para completar corretamente o texto a seguir. Os colonos, inicialmente, quando chegavam ao Brasil, recebiam uma pequena propriedade onde deveriam produzir gêneros alimentícios. Ali a tia colocou alimentos, mas é alimentícios. Alimentícios. Deixa eu só te ajeitar aqui. Alimentícios para abastecer as províncias. Faltou o S, províncias. Está no plural, né? As colônias. Delas originaram-se cidades e os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Então, essas palavras completam o texto. Página 154. Quarta questão. Preencha o quadro com as informações. Imigração no Brasil. Países de onde vinham os imigrantes: Alemanha, Itália, Rússia, Holanda, China, Japão, entre outros. O que recebiam de incentivo no Brasil? Recebiam um pedaço de terra. Objetivo da imigração, aqui no outro canto, ó. Incentivar a formação de pequenos e médios proprietários. Quinta questão. Observe o cartaz e responda as questões. Como se chama a companhia de navegação? La Veloce. Que destinos aparecem no cartaz de propaganda? Brasil, Savola, Itália, Venezuela, Milão, Nápoles, Montevidéu, Buenos Aires e Nova York. A navegação a vapor foi muito utilizada pelos imigrantes que queriam viver no Brasil. Sexta questão. Complete as lacunas com cada situação. Letra A. Paulo saiu da Itália, emigrante, com E, para morar no Brasil, imigrante, com I. Letra B. Carla mora atualmente no Japão, imigrante, que ela não é de lá, né? Saiu do Brasil 20 anos, emigrante. Então, quando você sai da sua terra, você é um emigrante. Quando você está em outro local que não é o seu de origem, você é um imigrante, ok? Sétima, o Brasil foi um
território que recebeu uma grande quantidade de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Procure no diagrama 12 grupos de imigrantes que colaboraram com o desenvolvimento do Brasil. Quem são eles? Vamos ver aqui na vertical: judeus, húngaros, russos. Agora na horizontal: alemães, italianos, holandeses, ucranianos, poloneses, chineses. Lá no cantinho na vertical: japoneses, espanhóis, libaneses. Então, feita a correção, vamos continuar aqui na página 156, como está aí na agenda, né? A gente vai fazer a leitura até onde der e depois vocês vão responder aí em casa as páginas sequenciais. Desenvolvimento econômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade econômica. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes, e quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10.112.061 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador, que, por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. E aí tem nessa foto aí, né, a vista do aqueduto de Santa Teresa. Foi uma pintura do artista Leandro Joaquim. Está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Fábrica de gás no Rio de Janeiro no século XIX. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito graças ao progresso da cultura do café e à chegada de imigrantes. Importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II. Boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, café, açúcar e erva mate, e as manufaturas, que eram os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que era antes importado na Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento, durante o período de Dom Pedro II, foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Transportes, fundou a primeira ferrovia do Brasil, serviços, era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagem
de navios e vapor. E aí tem a foto dele falando um pouco sobre ele, né? Você sabia? O nome Gari veio do nome Gary Company, companhia inglesa responsável pela limpeza pública no Rio de Janeiro no século XIX. Olha aí uma curiosidade, né? Então esse nome Gari não é à toa, vem justamente do nome da empresa responsável na época pela limpeza urbana, né? Você vai ler agora a página 158 falando sobre o açúcar e a escravidão, que aí tem o título Doce Inferno. Você vai ver um pouco sobre a questão do plantio, da colheita e da escravidão aqui do povo africano, né? E em seguida vai responder as páginas 159 até a 161. E na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Boa leitura e bons estudos. Beijo, tchau, tchau.